Bom dia, meus alunos. Então, retomando a nossa aula da formação do pensamento econômico, a gente vai falar um pouco sobre o mercantilismo. Então, o mercantilismo vai ser a sucessão que vai vir com a ascensão de uma classe econômica, que é a burguesia, né? E o desenvolvimento, então, o próprio nome diz, né? Dos mercados, o desenvolvimento do mercado, da economia na Europa, vai levar a uma nova estrutura social e econômica que é o mercantilismo, né? E é considerada a primeira escola econômica, mas ela não foi formada com os pensadores bem organizados, não tinha uma ideia bem ligada entre todos os pensadores econômicos dessa época, tá? Mas o mercantilismo vem com o quê? Com o desenvolvimento do quê? Dos estados nacionais. Então, o mercantilismo está intimamente relacionado com o desenvolvimento do nacionalismo, tá? Então, o movimento com a expansão do burgo, né, o que acontece? Há uma centralização política e econômica baseada no quê? Nos laços vassalares ao rei. E aí o rei começa a ter a maior influência do que os outros senhores feudais, tá? Então, a gente tem nessa fase o Renascimento. O Renascimento é o renascimento cultural e científico na Europa com o desenvolvimento econômico da burguesia, né? Então, a partir de 1450, nós temos esse desenvolvimento associado a essa ascensão da burguesia, nós temos a Reforma Protestante, né, de Martinho Lutero, né? Então, houve a formação dos estados nacionais, né, que o Estado fica forte, e ao mesmo tempo tem a modificação do pensamento filosófico da Igreja Católica. Então, o Martinho Lutero e João Calvino vão influenciar muito a modificação do pensamento econômico da Europa. Por quê? Com a reforma protestante, os dogmas da Igreja Católica começam a ser questionados, né? E também o poder político e econômico da Igreja. Então, com o calvinismo, vai se exaltar o quê? O individualismo, né? A atividade econômica. Isso era de bom visto, né? Era bem visto pela burguesia, porque favorecia o quê? O pensamento burguês. O burguês está tentando ascender socialmente e uma das barreiras é o quê? As limitações do pensamento da Igreja Católica. Então, a atividade econômica vai ser bem vista, né, pelo João Calvino e o êxito material é bem visto, tá? Então, isso vai dar um grande impulso à economia da Europa, uma vez que o enriquecimento não é mais mal visto, né? Não é visto mais como um pecado pela igreja. Desde que o enriquecimento seja feito, obtido por meio de um trabalho honesto, né? Ou seja, pelo trabalho. Então, aqui estão os dois pensadores que influenciaram muito nessa transição, que são Martinho Lutero e João Calvino. Então, com a Reforma Protestante, o que acontece? Principalmente de João Calvino, a cobrança de juros, né, e a obtenção de lucro passaram a ser permitidas. Tanto pela igreja, por causa da Reforma Protestante, quanto pela igreja católica também aos poucos. E aí o verdadeiro pecado passa a ser visto com que a ociosidade, ou seja, a mente vazia, a mente desocupada é o que? É terreno fértil para o diabo, né? Para o mal. Então, a leitura da Bíblia é estimulada, né? Ou então a alfabetização, os burgueses vão ter acesso, então, às universidades, a alfabetização, né? A formação intelectual. E a Bíblia passa a ser traduzida, né? Então, o culto vai se incentivar, vai se incentivar a educação, tá? Para a leitura da Bíblia e para as atividades econômicas. Então, a alfabetização, o desenvolvimento intelectual vai expandir ainda mais a produtividade do trabalho. Por quê? Porque vai se permitir uma melhor organização das atividades produtivas, né? E, além disso, leva a um maior desenvolvimento econômico, tá? Que vai levar ao desenvolvimento de novas técnicas, tá? Então, a gente, ao mesmo tempo, vê uma transformação política na Europa. A gente vê
como eu disse, o enfraquecimento dos feudos. Então, a aristocracia vai perdendo um pouco o seu poder, tanto econômico quanto político, e ocorre uma centralização política na figura do monarca, tá? Então, a gente vê uma economia nacional relativamente integrada através da centralização política, através do rei. Então, o mercantilismo, né, os pensadores mercantilistas, vê com bons olhos a centralização do poder. Então, nós temos então o absolutismo. E associado também ao nacionalismo, a ideia de nação, né, a padronização de uma língua nacional, né, e a formação dos estados nacionais. Então, ao mesmo tempo, com a criação das universidades. E aí a gente vê que isso vai permitir também a expansão econômica levar à realização das grandes empreendimentos, como as grandes navegações, né? As grandes navegações, ao mesmo tempo, são investimentos para ter acesso a mercados e a regiões produtoras de matérias-primas, né? Como as Índias, né? A China, então a Ásia, e vai, ao mesmo tempo, abrir as mentes, porque vai expandir ao contato com novas culturas, com novas ferramentas, novos equipamentos, né? E, por exemplo, o contato com a bússola dos árabes, né? E isso vai ter um movimento. Então, na Idade Média, a gente tem o Renascimento, e isso vai desencadear posteriormente o Iluminismo, né? Então, no mercantilismo, a gente tem a relação do colonialismo. Então, a expansão do poder, né, dos estados absolutistas levou à conquista de novas colônias, né? Então, a formação de colônias, a busca das Índias chegar-se às Américas, né? E a relação da colônia com a metrópole, que é o que? A descobertas marítimas, né, vão levar ao quê? A descoberta da América e a formação de colônias, que vão ser mercados fornecedores de quê? De matéria-prima e consumidores de produtos industrializados das metrópoles, né? Então, com isso, vai ter um grande afluxo de metais preciosos para a Europa. E isso, ao mesmo tempo, há um deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para onde? Para o Atlântico, né? As cidades costeiras do Atlântico, né, e Atlântico Norte vão se desenvolver. Então, o deslocamento do Mediterrâneo para os novos centros econômicos no Atlântico e no Mar do Norte. Então, vão se desenvolver cidades como Londres, Amsterdã, Bordeaux, Lisboa. E isso, ao pouco, vai desenvolvendo uma nova ideia de política econômica. Então, vai ter a formação dos primeiros pensadores econômicos, né, um desenvolvimento das teorias econômicas a partir do século XVI. Então, com o nascimento da primeira escola econômica, mercantilismo, o nome mercantilismo veio depois pelo estudo e a crítica aos pensamentos econômicos dessa época pelos liberais clássicos, né, liberalismo clássico. Então, a ideia econômica, como eles não tinham uma estrutura coesa de pensamento, mas a ideia econômica principal, dominante, era o quê? Era o metalismo. O metalismo é a ideia de que, segundo esses pensadores, a riqueza de um país estava exatamente em ter o quê? Medida pelo afluxo de materiais, de metais preciosos, né? Ouro e prata, para a metrópole, né? Então, o poder, a riqueza de uma nação, segundo os mercantilistas, é advindo do quê? Do metal precioso, e não da produtividade ou do comércio, né? Então, essa ideia é importante porque levar à acumulação primitiva de capitais, tá? Então, essa ideia é importante só por causa disso. Então, esse afluxo excessivo de metais preciosos vai impactar em quê? Vai levar à inflação. Vocês lembram que eu falei que o excesso de moeda leva à inflação? Isso vai impactar a inflação na Espanha. Então, chegou uma taxa de 20% na região ao ano, né? Na região da Andaluzia. Então, gente, essa primeira escola econômica não tinha, como eu falei, a representação conjunto técnico homogêneo, né? Mas a ideia principal era o quê? Que a acumulação de riqueza de uma nação estava vindo pelo quê? Pelo superávit. Então, outra ideia era essa,
que a balança comercial favorável, então o superávit, então onde as riquezas vindas das exportações compensavam, né, os gastos do governo. Isso, ao mesmo tempo, garantia fluxo. Eles queriam que garantisse o fluxo de quê? De materiais, de metais preciosos aos seus países, né? Ouro e prata. Então, os mercantilistas defendiam o quê? O uso do poder militar para quê? Para proteger os seus mercados e suas colônias. Então, isso vai influenciar e vai levar às guerras pelas colônias, guerras pelo colonialismo, né? Para quê? Para assegurar as fontes de metais preciosos, né? As minas, e também as fontes de matérias-primas, né? Então, outra ideia, como eu falei para vocês, é a da balança comercial positiva, né? Então, a ideia vem exatamente nisso, a maior aporte de dinheiro que saída pelas importações. Então, a visão dos mercantilistas é que se deveria maximizar as exportações e ter um controle por meio de impostos e taxas das importações. E isso levava à ideia de que era necessário uma grande intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque eles achavam que o comércio internacional não poderia favorecer todas as nações ao mesmo tempo. Então, era necessário ter uma competitividade entre os países e isso levou que ao protecionismo. Eles queriam proteger os mercados das suas nações para desenvolvê-las, né? Então, a ideia dos mercantilistas é que o comércio internacional não poderia beneficiar todos os países ao mesmo tempo, tá? Eles não viam isso como possível. Então, os principais pensadores, né, dessa época foram, por exemplo, Melastro, né, por exemplo, com os paradoxos sobre a moeda, que o seu livro, né, a sua obra que falava sobre o aumento do estoque de metais preciosos não provocava inflação. A gente sabe que essa ideia está errada, né? Jean Baudin, né? Ortiz, Montcherrier, Locke, né? Thomas Mann, que foi muito influente, fala exatamente sobre o discurso do comércio na Inglaterra, né? Então, para Thomas Mann, o comércio era a única forma de aumentar a riqueza nacional da Inglaterra. Então, outros pensadores que foram muito importantes foram, por exemplo, Jean-Baptiste Colbert, né, que levou ao nome de colbertismo na França, né, o pensamento mercantilista na França. O colbertismo tem um diferencial em relação a outros pensadores do mercantilismo, por quê? Porque tem uma visão desenvolvimentista, de desenvolver a indústria nacional, né, os mercados. Então, na França, esse caráter desenvolvimentista era muito forte. Então, o principal, né, esse Jean-Baptiste Colbert, é o principal pensador, ele foi ministro das finanças do rei Luís XIV, tá? E ele controlou toda a administração pública daquela época. Então, ele era favorável ao protecionismo, por quê? Porque era para proteger a indústria nascente na França, que já estava sofrendo concorrência com a indústria de tecelagem e a indústria da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, ele protegeu a indústria nascente, o comércio, e criou fábricas estatais na França. Reorganizou as finanças públicas, né? E, ao mesmo tempo, controlou vários fatores, por exemplo, os salários e os juros eram controlados pelo Estado. Então, a gente tem uma grande intervenção do Estado em todos os domínios econômicos. Tá? Então, é um pouco, vai contra o pensamento do liberalismo clássico. Tá? Então, o mercantilismo e o colonialismo então, são amplamente ligados, né? Umbilicamente ligados. Por quê? Porque com o desenvolvimento a aquisição das novas colônias, a gente vê a formação do pacto colonial. O que é o pacto colonial? Então, é a forma de relação entre colônia e metrópole, que com o objetivo de quê? Maximizar o acesso aos metais preciosos e o saldo comercial da metrópole, né? Então, o objetivo era o monopólio das relações comerciais com as colônias. Então, todas as importações da colônia tinham que ser vindas da onde? Da sua metrópole, e todas as exportações tinham destino aonde? À metrópole. Então, a metrópole fixava os preços. E isso tinha uma grande desvantagem para os habitantes das colônias. Por quê?
Porque esse pacto colonial, de certa forma, é uma visão, por exemplo, de Celso Furtado, né, que é um economista muito importante do brasileiro. Esse pacto colonial foi possivelmente a origem do subdesenvolvimento dos países da América Latina, tá? O subdesenvolvimento contemporâneo, segundo Celso Furtado, vem do que? Esse relação do pacto colonial levam à sangria permanente das riquezas das colônias, né? Então, a retirada de materiais preciosos, né, de recursos naturais das colônias, foi uma exploração que levou ao enriquecimento da metrópole e ao subdesenvolvimento dos países que eram ex-colônias, por exemplo, da Portugal e Espanha, tá? Então, prós e contras do mercantilismo, né? Então, o mercantilismo foi, na verdade, uma fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo moderno. Então, qual o principal defeito do pensamento mercantilista? É que os mercantilistas atribuíam um grande valor ao quê? Aos metais preciosos, né? Como concepção de riqueza. Então, a moeda começou a ter valor em si mesma. Isso relegou a atividade produtiva a segundo plano e o comércio, o desenvolvimento da indústria a segundo plano na maioria dos países que desenvolveu o mercantilismo, né? Então, houve um aumento das relações comerciais, né, e que levou a uma acumulação primitiva de capitais, e esse aumento das relações comerciais influenciou e levou a classe da burguesia, que estava ligada ao comércio, ao enriquecimento. Lembrando que os burgueses estavam ligados tanto à produção artesanal quanto ao comércio. Isso é chamado de acumulação primitiva de capital. Então, o capital foi necessário para quê? Para levar a nova fase do desenvolvimento da economia, que é o capitalismo em si. Então, antes de ter o desenvolvimento do capitalismo, foi necessário acumular capital. Então, o capital comercial veio antes, né? Porque o comércio era o principal, o desenvolvimento do comércio, né, da burguesia, e ele antecedeu o quê? O capital financeiro, porque os excessos, né, de capital acumulado, de ouro e prata, vão permitir investimentos na indústria nascente, investimento em novas atividades, novos empreendimentos, né? E isso formou uns grandes capitais financeiros, a formação dos bancos, né, empréstimo a juros, né? Então, formam-se os grandes capitais financeiros e ao surgimento do sistema bancário. O grande estoque de metais preciosos leva ao quê? A uma redução das taxas de juros. E isso, com as taxas de juros sendo muito baixas, estimula os investimentos diretos, né? E isso, esse dinheiro disponível, vai financiar a revolução tecnológica, que vai levar à revolução industrial, né? E vai ser precursora do capitalismo industrial. Então, o capital comercial, de certa forma, antecede, portanto, o modo de produção capitalista propriamente dito. Então, o capitalismo então, vai emergir na Europa no século XVI, né? Inicialmente com o desenvolvimento da produção manufatureira, da indústria têxtil, principalmente ali na Inglaterra. Então, a nova fase é o capitalismo, né? E o capitalismo ele é fruto da busca de ascensão social e de riqueza para a burguesia. Então, a nova classe vai se formar, né, que é a classe burguesa, e essa evolução tem tanto o lado do desenvolvimento político quanto o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem um desenvolvimento também de ideias com a modificação do pensamento da burguesia. E a gente vai ter o iluminismo, o desenvolvimento das ciências ligadas à ascensão da burguesia. Então, e associado também a isso, as revoluções burguesas, entre elas a Revolução Industrial, né? E a Revolução Francesa, né? Então, o iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico ligado ao capitalismo, então, que vai ser um resultado, a retomada do Renascimento, né, nos séculos 17 e 18, e a gente vai ver um desenvolvimento intelectual.
Então, as ideias de liberdade política e econômica têm a ver com o quê? Com as ideias da burguesia aspirando o quê? A ascensão ao poder e a conseguir ter um acesso às decisões políticas e econômicas dos seus países, né? Então, além disso, ter liberdade econômica para quê? Para expandir as suas riquezas. Então, as ideias de liberdade, de progresso, tolerância religiosa tem muita relação com essa expansão do pensamento burguês. Então, o burguês ele vai querer o quê? Como ele muitas vezes ele era contra o pensamento conservador da Igreja Católica, muitos eram protestantes, o protestantismo foi importante para a Revolução Industrial, vai pregar o quê? A separação entre a Igreja e o Estado. E pregar o racionalismo. Então aí está o desenvolvimento das ciências. Então a gente vai ter uma ênfase no método científico. E a gente vai ter uma revolução científica. A gente vai ter, ao mesmo tempo, no iluminismo, um grande desenvolvimento em pesquisas e em avanços científicos. Tá? Então os principais, só para dar um exemplo, pensadores do iluminismo estão John Locke, né, que também está ligado ao pensamento econômico, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, e isso vão influenciar também ao pensamento que vai levar à Revolução Francesa, né? Então, a gente vai ter uma diferença do iluminismo francês e o iluminismo britânico. Então, o iluminismo francês, ele vai culminar na Revolução Francesa. E no iluminismo britânico, e também, né, o iluminismo francês, vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Se você lê a declaração de independência dos Estados Unidos, de a formação, a primeira democracia propriamente dita, né, a primeira república, foi o quê? Foi os Estados Unidos. E foi influenciado porque a França financiou a independência dos Estados Unidos, a guerra, né, de independência dos Estados Unidos da Inglaterra. Na verdade, a França queria o quê? Ela queria competir com a Inglaterra e queria que a Inglaterra perdesse o acesso ao mercado que era a América, né, os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, a gente está vendo o desenvolvimento do iluminismo britânico. O iluminismo britânico ele foi um pouco menos revolucionário, né? Porque houve disputa por causa de diferenças religiosas entre o rei e a maior parte da população britânica, né? Que a maior parte era protestante. Isso vai levar à Revolução Gloriosa, que é o que? O rei vai perder a visão de monarca absolutista. Então, o rei reina, mas não governa. Então, isso veio com a Revolução Gloriosa. Então, vai ser o fim do absolutismo monárquico britânico. Então, aí vem a ideia, né, da rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, a reina, ela tem a sua figura conservadora, né, a tradição, né, da realeza britânica, mas ela não governa. Quem governa é o parlamento. E aí a gente tem a ascensão da burguesia que vai ter acesso, né, às decisões políticas. Então, a burguesia vai influenciar nas decisões políticas na Inglaterra. Ao mesmo tempo, a gente vai ver grandes avanços científicos associados ao iluminismo. Então, a gente tem, por exemplo, Robert Boyle, com a sua descoberta da constante depressão dos gases, né, a constante depressão universal dos gases. E Isaac Newton publica a sua obra, né, em 1687, que tem a ver com o princípio e a matemática, né, onde ele vai descrever as leis de Newton, né, as leis da física. E nós temos o que? Ao mesmo tempo, associado à constante de depressão dos gases, temos o desenvolvimento das máquinas térmicas, não da máquina a vapor. Então isso tem a ver com as descobertas da expansão dos gases. E isso vai levar à Revolução Industrial. Então a gente tem uma evolução do pensamento econômico associado ao desenvolvimento intelectual, que vai culminar no liberalismo econômico. Então, nós temos uma revolução tanto cultural quanto realmente revoluções políticas.
expandindo por toda a Europa. Então vai levar a Revolução Francesa, né, essa expansão das ideias burguesas, né? Então nós temos revoluções, todas são revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, então o desenvolvimento das revoluções industriais, né? Isso tem a ver com a ascensão da burguesia ao poder. Então, na Revolução Francesa é interessante, por quê? Porque eles conseguem cooptar a aristocracia para se revoltar contra o rei e derrubar o rei. Olha só, a aristocracia foi contra o rei porque não queria pagar impostos, né? Isso tem a ver com o quê? A França precisava recuperar economicamente porque se endividou muito para a independência dos Estados Unidos. E olha só, o rei acabou perdendo a cabeça, né? Foi guilhotinado por causa de uma revolta onde a aristocracia permitiu a queda do rei. O que a aristocracia não sabia é que com a queda do rei, não imaginava, eles mesmos iam perder a sua poder político e econômico, né? Então eles perderam, inclusive, os seus poderes de acesso à terra, né? Então, a evolução do capitalismo tem a ver com o quê? Com a formação do capital. O que é capital, gente? O capital nada mais é que um dos fatores ligados à produção. Então, o capital é o quê? Por exemplo, o que é capital? Tudo aquilo que influencia na produtividade. Então, o capital pode ser maquinário, então, uma instalação industrial, isso é capital. Então, não é exatamente, pode ser capital financeiro, pode ser também, mas é tudo aquilo que você pode investir, né, recursos para o quê? Produzir lucro. Então, produzir novas tecnologias que levam ao lucro. Então, o capital é um dos fatores da produção e ao você empregar capital na atividade produtiva, você aumenta a produtividade do trabalho. Então, quem viu isso primeiro foi Adam Smith. Então, o capital é constituído então, pela soma de bens monetários e não monetários, né, que influenciam na produtividade. Então, eles são possuídos por uma pessoa, né, ou seja, é a propriedade privada, né, ou uma empresa, construindo o quê? Um patrimônio, com a finalidade de gerar renda. Para quem? Para o capitalista. Então, as aplicações financeiras, isso advém do quê? Das aplicações financeiras ou do seu emprego na produção. O capital pode ser aplicado em aplicações financeiras diretamente ou indiretamente no emprego na produção industrial. Tá? Então, o emprego de capital é para quê? Para produzir outros bens visando produzir lucro. Ou seja, dinheiro gera dinheiro. Então, capital gera mais capital. É a ideia de acumulação de capital, né? Então, o capitalismo, a evolução do capitalismo foi o sistema social e político e econômico que sucedeu, o sistema político e econômico que sucedeu o quê? O sistema social e econômico sucedeu o quê? Ao mercantilismo. Então, o capitalismo é o sistema que vai suceder o mercantilismo. Então, o capitalismo se caracteriza pelo quê? Pela propriedade privada dos meios de produção e de troca, pelo trabalho assalariado, os trabalhadores são livres, né? Isso aí vai de contra a ideia do escravismo, por quê? Então, contra o mercantilismo, de certa forma, por quê? O escravo ele é menos produtivo. Por quê? Porque ele vê aquilo como o quê? Como uma tortura. Então, o capitalista não é que ele vê isso só do ponto de vista filosófico. É que, na verdade, todo o trabalhador, ele vira um consumidor em potencial. Então, eles vendem a sua força de trabalho, né? E aí, buscando o quê? O lucro, buscando renda. Ele vende e aí ele pode consumir outros produtos ou os produtos que são produzidos pelo capitalista. Então, outro princípio é a livre iniciativa. Então, as pessoas são livres para investir a sua riqueza que eles acumularam em qualquer atividade produtiva para gerar lucro. Então, além disso, há grande concorrência entre indivíduos e empresas, né? Então, o capitalista, quem que é o capitalista? É qualquer pessoa que tem capital, que possui capitais,
e que pode emprestar o seu capital visando receber renda na forma de juros, ou ele pode implementar diretamente o seu dinheiro, né, os seus recursos, em empreendimentos, visando que lucro, tá? Ele pode emprestar ou aplicar diretamente na produção. Então, aqui nessa imagem a gente tem uma revisão geral aqui de como ocorreu a evolução do capitalismo. Então, do mercantilismo a gente pensa na burguesia, ele vai ser inicialmente pequenas extensões ligadas ao comércio, vão acumular capital remetido através do comércio e da pequena produção artesanal, gerando lucro. O lucro vai levar ao surgimento do sistema bancário e um surgimento do capital financeiro, que vai se tornar importante para quê? Para empregar em empreendimentos, né? Então, o capitalismo, propriamente dito, ele vai surgir só no século XVI com a invenção da máquina a vapor, tá? Então, a gente tem inovações tecnológicas, a gente tem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o capitalismo passa para a nova fase, o capitalismo industrial, onde tem um intensivo uso do quê? De máquinas, ou seja, de capital, né? Concentração de capitais que é inerente ao capitalismo, levando à formação de grandes empresas e conglomerados, levando ao capitalismo monopolista, que é o objetivo de qualquer empresa, é tentar chegar ao monopólio. Então, ocorre a concentração do capital, que é inerente ao modo de produção capitalista, tá? Então, gente, daí do desenvolvimento do capitalismo vai vir nova escola econômica, que é o liberalismo. Então, a partir do desenvolvimento do capitalismo, nós temos um pensamento econômico que favorece essa nova modo de produção. Então, o pensamento econômico começa inicialmente dos liberais, essas ideias liberais vêm dos fisiocratas na França. Então, eu vou continuar esse pensamento liberal na próxima aula, tá bom? Muito obrigado.